Bom dia, minha gente. Um abraço a todos aí, passando para a gente conversar um pouco, né? Analisar o que foi ontem, a derrota do Vitória dentro do Barradão para o Flamengo por 2-1 e o empate heróico do Bahia, né? Os deuses apareceram ali naquele último minuto, último segundo de jogo e deu aquele empate ao Bahia contra o Atlético de Goiás. Os dois times não fizeram bons jogos ontem. O Vitória, entendemos, o Vitória pegou o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Isso nós falamos inclusive ontem no programa Resenha das 6, né? O meu placar era 2-1 para o Flamengo, falei ontem que estava ouvindo. E assim, o Vitória até que suportou bem, jogou com inteligência, sem essa coisa de ser o poderoso, né? Estou jogando na minha casa, eu sou o poderoso, vou para cima do Flamengo para ganhar um Flamengo. Ia ser pior, porque ia se abrir para um time qualificado, como é o time do Flamengo, não é? E ia tomar, com certeza, mais gols no jogo de ontem. Então o Vitória jogou com inteligência. Vejam que o Carpini, às vezes criticado por alguns torcedores, tem feito um trabalho inteligente, né? Foi o que ele fez ontem. Carpini não tem zagueiro central ainda, às vezes tem que improvisar lateral na zaga. Ontem foi um volante mais uma vez, o Caio Vinícius. Não tem alguns jogadores que saíram, outros que foram embora, jogadores machucados. Então o Carpini tem feito com o que ele tem na mão, né, um sistema para suportar e fazer o máximo que o Vitória pode fazer. Ontem o Vitória fez o máximo que o Vitória podia fazer. Ah, mas o primeiro tempo só deu Flamengo, o Vitória praticamente não atacou. Mas, gente, como é que você vai fazer aquilo que você não tem condição de fazer? É aquela coisa que chega para você e digo assim, eu quero que você faça uma travessia Salvador-Mar Grande. Você vai, você não é nadador, você não chega no Forte São Marcelo. Então, assim, as coisas têm que ser colocadas nos seus devidos lugares. Não é porque eu quero falar isso que o que eu estou falando é o certo, não é? Então o Vitória suportou bem ontem. Primeiro tempo foi até quase o final ali, segurando aquele 0-0, né? Um contra-ataque aqui, outro ali, tentando jogar por uma bola. E é o certo. Eu faria a mesma coisa que Carpini fez no primeiro tempo. Só que lá do lado de lá tem a Arrascaeta. Se o Flamengo ontem fosse um time, né, comum, não tivesse jogadores daquela estirpe como tem, né, o Arrascaeta, terminaria o primeiro tempo 0-0 ali. Mas aí a bola chega no Arrascaeta, que dá um corte, né, no Lepo e dá uma bomba, chute forte, a bola ainda bate no peito do Wagner Leonardo e faz 1-0. Aquilo ali deixa, sabe, o Flamengo mais tranquilo para jogar o segundo tempo. Porque o time grande como o Flamengo, que briga pelo título, a pressão é muito grande. Quando pega um time que está na zona de rebaixamento, que tem uma torcida como o Flamengo tem, e não consegue fazer o gol. Mas aí fez o gol, vai para o intervalo com tranquilidade, vem para o segundo tempo. O Vitória voltou um pouco melhor, mais ousado, saindo mais. O Osvaldo voltou a fazer uma boa partida ontem. Osvaldo. O Mateuzinho, no segundo tempo, começou a jogar, começou a aparecer mais, a roubar a bola aqui, a aparecer mais. É o que a gente cobra do Mateuzinho, que ele seja mais útil para o time. Qualidade, Mateuzinho, nós sabemos que você tem. Você é um driblador, é difícil tomar a bola de você, você tem explosão, o seu drible rápido, mas você precisa ser mais útil. Você precisa estar perto da área, fazer gol, dar assistência para gol, ajudar o time, verdadeiramente dentro de campo. E no segundo tempo o Mateuzinho começou a jogar, o técnico aí fez algumas modificações, principalmente a modificação meio que tardia, mas o Zé Hugo, que às vezes entra muito bem em jogos assim, onde o Vitória está muito apertado, precisa da amplitude. Entrou o Zé Hugo, o time cresceu muito, terminou fazendo um gol, né, com o Everaldo, que fez aí o seu gol, o jogador que estava muito tempo parado, voltou para o Vitória, recebeu um belo passe do Zé Hugo e terminou fazendo o gol de empate. Mas aí tem aquela coisa do time grande, não pode brincar, não pode vacilar. A tomada de decisão que a gente fala sempre, até nisso, né, quando os jogadores têm qualidade, são jogadores de primeira, o QI elevado, né, quando você tem tudo isso, a tomada de decisão ela é correta. E ali naquele lançamento que foi feito para o Carlinhos ontem, ali, primeiro, não pode deixar aquela bola sair ali, aquele lançamento sair. Ali tem que matar, tem que dar falta, perdeu a bola, é falta, né? Não deixa, porque se você ficar torcendo no futebol, vou torcer para ele errar, vou torcer para o meu companheiro chegar antes de mim, vai dar errado. Você tem que fazer o seu papel. E o lançamento foi feito ali, né? Os dois zagueiros do PK, que estava por ali, o Leonardo também, poderiam ter parado o Carlinhos, não tomaram a decisão correta. Carlinhos entrou na área forte, biotipo bom,
né? Ganhou no corpo e na saída o Lucas Arcanjo fez o gol. Vi críticas ontem também ao Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo fez uma defesa extraordinária, cabeçada de Léo Pereira de cima para baixo, na linha do gol, ele fez uma defesa no chão, dificílima, e livrou o Vitória de tomar mais um gol ali. Então, gente, não é culpa de ninguém, sabe, do jogo do Vitória, é o elenco que o Vitória tem. Para ganhar do Flamengo é complicado, é a mesma coisa agora, vai pegar o Palmeiras, mesmo o Palmeiras desfalcado, fez um jogo ruim ontem contra o Fluminense, mas mesmo assim, o Palmeiras com certeza é favorito para vencer o Vitória. No jogo de fundo, no jogo do Bahia, o Bahia fez um péssimo primeiro tempo. O Bahia tocou a bola até os 20, não vou dizer que o Bahia jogou bem não, tá? Mas o Bahia foi o dono do jogo até os 20 minutos do primeiro tempo. Dono do jogo de que maneira? Botando a bola no chão, valorizando a posse da bola, girando a bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tentando achar um buraco na defesa do Atlético de Goiás, que estranhamente, o Atlético de Goiás, mesmo sendo lanterna do campeonato, um time jogando dentro de casa nessa situação, acredito eu, que ele tem que sair para o jogo. Tem que sair um pouco para o jogo. Diferente o Vitória, o Vitória, o elenco realmente é muito ruim, está jogando contra o Flamengo, que está disputando um título nacional. Já o time do Atlético de Goiás é um time que, como é que a gente pode dizer, já mostrou alguma qualidade, principalmente antes, nesse campeonato não, porque não ganhou de ninguém dentro de casa, mas até no campeonato goiano, essa coisa toda assim, já mostrou alguma qualidade. Então, o Atlético de Goiás ficou todo recuado, e o Bahia também não é o Flamengo, né? O Bahia não tem o elenco que o Flamengo tem, não tem o elenco que o Palmeiras tem. Então, por ficar recuado, deu campo para o Bahia jogar. E o Bahia jogou, só que o Bahia, nesses 20 minutos, 20 e poucos minutos, só teve na realidade uma chance de gol, que foi um lançamento do lado direito do Arias, uma bela jogada do Bahia, trabalhou bem a bola, demorou quase um minuto com a bola nos pés, a bola chegou no Arias cruzou e o Tassiano tentou pegar de voleio, jogou a bola para a arquibancada e perdeu aquele que poderia ser o gol do Bahia no primeiro tempo. Daí então, o Atlético de Goiás começou a gostar do jogo, começou a partir para cima do Bahia e foi quem teve as melhores situações ali no primeiro tempo. No segundo tempo, os times voltaram para campo e o Atlético de Goiás foi que veio marcar alto no Bahia, veio fazer a marcação. O Bahia não conseguiu mais sair de trás para frente, não conseguia. Incrível como irritante a presença do Everaldo como ponta direita. Quase hora nenhuma o Everaldo está dentro da área do adversário. É irritante Cauli pegando na bola, parece que Cauli perdeu o peso da bola. Cauli, a bola tem 450 gramas. Você tem que acertar o passe com o peso da bola. Então parece que às vezes a bola está muito leve para Cauli, às vezes parece que está muito pesada, o passe nunca está certo. Teve um lance no segundo tempo, que o Arias está sozinho e ele livre na intermediária, ele vai dar o passe para Arias, bota a bola para tiro de meta, numa jogada de contra-ataque do Bahia. Cauli não tem o ímpeto mais que ele teve no ano passado, ele não consegue pegar aquela bola das arrancadas que ele dava, que ele driblava, dava o passe 1-2, entrava na área, fazia o gol, acabou, não tem mais. E ontem o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, disse que vai permanecer no time, que tem que ter paciência com o Cauli, que Cauli é craque, que é difícil achar um jogador como Cauli. Ninguém discute isso. Só que a fase que ele está passando é muito ruim e tem quebrado a sequência de jogadas do Bahia. Então ontem não tem ninguém que você possa dizer assim, pô, jogou bem. O setor defensivo do Bahia, muito ruim, estava muito mal a defesa do Bahia. A bola do Bahia não consertou, não corrigiu isso estava acontecendo no Nordeste, no Campeonato Baiano, no início do Brasileiro, essa bola descoberta do Bahia, nos contra-ataques do adversário, e mais uma vez ontem aconteceu. O cara sai do campo dele, o passe é feito para o Luiz, ele chega lá com maior tranquilidade na área do Bahia e faz um belo gol, que ele corta para a direita e chuta, e Gabriel Xavier não chegou o Rezende, não chegou nenhum volante, e aí passou o sufoco, A partir daí, o técnico fez as mudanças, colocou inclusive os garotos em campo da base do Bahia, e no cruzamento, inclusive, do lado direito, do jogador do Bahia, ele tinha acabado de entrar, o garoto Thiago fez o cruzamento, o Ratão cabeceou, a bola foi na trave, e na volta aconteceu o gol do Jean Lucas, contestadíssimo gol pelo Atlético de Goiás, porque na realidade o jogo tinha que ir até 56, o jogo já estava 52, o jogo já estava lá para 54, na hora que saiu o gol do Bahia, e muita gente reclamou, o jogador foi expulso, que tirou a camisa, porque achou que o árbitro tinha pitado, porque terminou o jogo. Foi uma confusão no final do jogo do Bahia, mas do pior mal, o menor, O empate, pelo menos, que seria
vergonha dupla, ter jogado tão mal e ter perdido a primeira partida, né, para o Atlético de Goiás esse ano dentro de casa. O Atlético de Goiás não ganhou de ninguém dentro de casa. Se o Bahia ganhou o jogo ontem, o Bahia estaria na 4ª posição no Campeonato Brasileiro. Agora está na 7ª posição, pega o Internacional de Porto Alegre no próximo sábado e vamos ver como é que o técnico vai armar esse time, porque tem alguns desfalques também para essa partida. O Bahia precisa recuperar o seu futebol primeiro. Recuperando o seu futebol, aí vem os resultados. Vamos ver o que é que acontece no próximo sábado, mas o jogo do Bahia ontem realmente irritou o seu torcedor. Então são 3 jogos contra Cuiabá, Corinthians e o Atlético de Goiás, que o torcedor imaginava que o Bahia ia ganhar 9 pontos, né? Pelo que o Bahia vinha fazendo antes dentro do campeonato. Nada disso é à toa, falácia, mas era porque o Bahia tinha, por exemplo, ganhou 7 jogos que jogou dentro de casa, o Bahia tinha vencido. Aí perde 2 seguidas para Cuiabá e Corinthians, aí vai pegar o Lanterna do campeonato fora de casa e não consegue jogar futebol. Então é uma preocupação, sinal de alerta ligado, precisa contratar. Aí depende também do que é que o Grupo City quer, né? Se para ele tá bom ficar entre os 10 melhores colocados, fazer o quê? Portanto é isso, minha gente. Um grande abraço a todos, ótimo dia, que Deus abençoe a todos.